pessoal, muito prazer. Sou Lucas Ribeiro. Sejam bem-vindos ao nosso papo sobre tendências emergentes e a transformação digital na educação corporativa. É um papo super descontraído aqui. Eu quero trocar uma ideia com você, mostrar algumas coisas e principalmente ter uma troca para a gente poder construir junto um entendimento sobre isso e poder mais para frente também se conectar e fazer desse momento aqui um grande momento de aprendizado. Tudo bem? Então sejam muito bem-vindos. Eu sou Lucas Ribeiro, eu sou doutorando e mestre em administração de empresas. A minha linha de pesquisa é estratégia, eu estudo universidades corporativas e o impacto de universidades corporativas no desempenho das empresas. Eu sou fundador e diretor executivo da Arax Educação, uma empresa de educação corporativa. Sou professor há bastante tempo também, sou pesquisador, enfim. Tem um monte de coisas que eu posso trazer da minha bagagem aqui para esse papo. Tudo bem? Então, eu deixei aqui um QR Code do meu LinkedIn, também do meu Instagram e do meu canal no YouTube. Eu tenho uns vídeos lá, um canal para a gente falar de educação corporativa, de inovação, de empreendedorismo, enfim, tem bastante coisa que a gente fala, de liderança também. Então, vocês são muito bem-vindos a me conectarem, nos conectarem para a gente poder construir muito entendimento junto, tá? Eu tenho uma proposta de agenda para falar de tendências emergentes, falar de transformação digital, falar de educação corporativa e ali dentro falar dos impactos que a educação corporativa tem no negócio, das oportunidades de mercado, da visão estratégica e do planejamento estratégico também, o quanto isso é impactado pela educação corporativa. Também falar de cultura organizacional um pouquinho, de gestão de RH e fechar falando de competências essenciais. Tudo bem? Bora lá? Então, como eu disse, pessoal, eu tenho uma empresa hoje chamada Arax Educação. Nós somos uma empresa de educação corporativa e uma das coisas que me motivou a ter essa empresa, a empreender na área de educação corporativa, além de já ter trabalhado muito com educação e também com educação corporativa, educação formal e a corporativa, uma das coisas que me motivou muito foi olhar para essa frase aqui, que é a minha frase provocadora, Se pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes, por que ensiná-las da mesma forma? Então, qual foi o estalo, Qual foi a sacada dessa frase e por que dessa frase? As pessoas são completamente diferentes. Aí, quem está assistindo aí do lado, você, exatamente você. Sim, você. Você que está assistindo aí, alguns de vocês, ou muitos, quem sabe, estão tomando nota enquanto estão ouvindo essa palestra aqui, ou estão só assistindo, não estão tomando nota de nada, porque não fazem questão, até porque são totalmente visuais ou totalmente auditivas e não estão nem prestando atenção na imagem direito, porque faz muito mais sentido ouvir o papo. E no final do dia, a provocação é exatamente desse tipo de aprendiz, do perfil do aprendiz, nem do tipo, na verdade, mas do perfil do aprendiz, é o que me motivou a empreender nessa área e também a pesquisar na área de educação corporativa, pesquisar na área de inovação, pesquisar o impacto da educação corporativa nos negócios e de que forma eu consigo fazer, por meio de um negócio, construir soluções para conseguir atender esse tipo de coisa. Se as pessoas são diferentes, por que a gente ensina da mesma forma? Então, já vou entrando no nosso papo aqui. Por que a gente está falando ainda daquele modelo escolar de a galera sentada, talvez nem falando mais, mas da galera sentada, olhando para frente, um professor na lousa, escrevendo no quadro, num quadro branco tipo esse aqui assim, e todo mundo tomando nota, anotando aquilo, e isso vai cair na prova. E a galera, meu Deus, vai cair, putz, você precisa estudar. E aí tem gente que copia numa folha, depois no dia da prova copia de novo o que copiou, sabe assim, manda um fichamento pro colega. Putz, são uma zona. E não faz sentido, cara. Não faz sentido mais ser desse jeito, olhar desse jeito, construir desse jeito, Tem uma frase que eu tenho pensado muito sobre, na verdade não é uma frase, é um pensamento sobre isso, E cada vez mais tenho visto isso, é que o poder da transformação digital está empurrando as empresas, está empurrando as organizações a mexerem na forma como elas
olham a educação corporativa, como elas olham a maneira de entregar treinamento e desenvolvimento, entregar competências, né, ou fomentar o desenvolvimento de competências nas pessoas que fazem parte da organização. Então, as pessoas que fazem parte da organização são pessoas completamente diferentes. E a gente, ainda que algumas sejam de fato complementares e façam, construam um bom time por ter muita sinergia, as pessoas no final do dia são diferentes em muitas coisas, em aprender, em se comportar, por que não, né? Na forma de pensar, na tomada de decisão. Então, para a gente avançar e evoluir nesse papo, a gente tem que pensar nesse ponto, né? Nessa transformação digital e como isso impacta os negócios e de que forma esse impacto também tem um impacto na educação corporativa como um todo, que é o nosso papo aqui. A gente fala de tendências emergentes, abordando transformação digital na educação corporativa. Lembrando que a gente não está falando só de tecnologias educacionais, né? A gente está falando de educação corporativa como um todo, né? Eu não estou falando só de tecnologia, eu não estou só chamando atenção para uma coisa dessas, assim, né? Para falar, putz, isso aqui é isso aqui que eu estou chamando de tecnologia educacional, de transformação digital, é isso aqui que eu estou entendendo que vai ser o golaço para eu pensar como vai funcionar a educação corporativa daqui para frente, né? Também, né? Não estou dizendo que não é. Também, né? VR, VA, realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial. Tem muita coisa aí que veio para ficar, né? Que já acontece, não é novidade. Então, quem trata isso como novidade precisa se atualizar, porque não é novidade. Mas para muitas aplicações, sim, é novidade. Mas também tem uma questão importante e interessante aqui, que é a inovação tecnológica de modo geral, chamando isso aqui de inovação tecnológica, chamando o VR, o VA, inteligência artificial e tudo mais, chamando isso de inovação tecnológica, como a gente faz uso disso. E é aí que está a grande sacada. Então, para a gente falar de tendências emergentes, uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar é quem vai usar isso e de que forma vai usar isso. Não só a transformação digital tem impacto na educação corporativa e na educação de modo geral, mas também esse impacto precisa estar atrelado a uma visão do negócio, né? Precisa estar atrelado de que forma o negócio sofre esse impacto e de que forma essa transformação digital muda mercados, porque de fato muda mercados. Então basta a gente olhar o que aconteceu aí, está acontecendo, mas aconteceu mais forte no começo da pandemia, quando a gente tinha até algumas brincadeirinhas no LinkedIn, algumas postagens que quem foi o maior responsável pela transformação digital na sua empresa, o CFO, o CEO, o CIO, o CLO ou o Covid-19, né? Porque de fato foi uma transformação digital empurrada, né? Aquela coisa assim, tem que acontecer, o home office tem que acontecer, porque as pessoas precisam continuar trabalhando, porque os negócios precisam continuar acontecendo, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, a gente precisa coordenar, a gente precisa saber o como fazer. Então, a primeira coisa que me chama a atenção, e eu volto à imagem do óculos de realidade virtual, é sobre o uso. Então, é muito legal? É muito legal. Serve para todo mundo? Não. Próximo assunto. Por que não serve para todo mundo? Porque não é todo mundo que vai usar um negócio desse, cara. Não é toda escola que vai conseguir usar um negócio desse. Não é toda empresa que precisa de uma coisa dessas. Então, amarrando de novo com a minha frase, né? Se pessoas diferentes aprendem de maneira diferente, por que a gente ensina da mesma forma? Também a gente corre o risco de pegar todas as inovações tecnológicas que emergiram aí, essas tendências emergentes que a gente tem visto, e pegar tudo isso, envelopar e botar dentro embalar e botar dentro de uma sala de aula e falar, tá tudo aqui, super inovador, olha quanta tecnologia, usa. A gente vai estar fazendo a mesma coisa, percebe? Então assim, não faz sentido
construir o uso dessa forma. Então, hoje a gente tem inovações tecnológicas que são voltadas para a educação, voltadas ao mobile learning, voltadas à realidade virtual, realidade aumentada, à inteligência artificial, gamification, né? A gente tem muita programação, então fica uma dica super interessante para quem não conhece, para quem já conhece sabe do que eu estou falando, mas para quem não conhece, existe uma escola chamada 42, é uma escola francesa, depois foi para os Estados Unidos, foi para o Vale do Silício e depois está no mundo inteiro. Existem duas aqui no Brasil, uma no Rio e uma em São Paulo, né? Veio para São Paulo primeiro e depois para o Rio, que nada mais é do que uma escola de programação sem professor, sem um conteúdo programático fixo, né? Um plano de aula fixo, sem tutoria, sem avaliação e sem mensalidade, onde basicamente as coisas acontecem dentro de um ambiente colaborativo, super funcional, super agregador, cujas competências técnicas são fundamentais, mas também as competências comportamentais são essenciais. As pessoas precisam saber trabalhar em equipe para poder conseguir fazer a coisa acontecer. Então, é por esse caminho que a gente tem que começar a imaginar que a tecnologia ela é meio, não é fim. Então a transformação digital ela é um meio, não é fim. Não é porque a gente tem, de novo eu forçando a mão aí sobre um óculos de realidade virtual, não é porque eu tenho realidade virtual hoje acessível, com um óculos que eu consigo fazer de papelão, baixando um PNG ali na internet, não é só porque eu tenho isso que eu vou usar isso e que vai servir, principalmente se vai servir. E essa é a grande sacada, tá? Então, aqui fica um ponto importante para eu avançar porque a gente falou de tecnologias, de inovações tecnológicas, mas para eu avançar um ponto aqui que tem tudo a ver com os meios que a gente tem usado, né? Meios e ferramentas que a gente tem usado para a educação corporativa. Então, olha só que coisa interessante, né? Educação corporativa pelo tema, mas para a educação de modo geral. Então, a gente trabalha com e-learning, né, com LMS, a gente trabalha com programas de T&D, a gente tem uma série de coisas que acontecem voltadas ao desenvolvimento de competências das pessoas que fazem o negócio, do mesmo jeito que era feita nos anos 30, 40, 50, 60, com um incremento de tecnologia. Então, quem se recorda aí, talvez tenha no público que está assistindo essa palestra aqui, esse papo, tem jovem há mais tempo, e o jovem há mais tempo vai lembrar do Instituto Universal Brasileiro, que tinha lá suas cartilhas, suas apostilas e tudo mais, e o Telecurso 2000, que era feito por sketches nos domingos de manhã, madrugadas de domingo, né? Que eram plataformas tecnológicas, a TV, né? Que era a apostila, então você tinha um plano de aula fantástico, uma logística de treinamento incrível para fazer um Instituto Universal Brasileiro acontecer, para fazer um Telecurso 2000 acontecer, e eles eram simplesmente meios, eram ferramentas para fomentar a educação, para fomentar o desenvolvimento das pessoas do outro lado, né? Quando a gente começa a incrementar, a usar a internet, aí surge a internet, vem um boom de acessibilidade, e aí passam-se os anos, a gente cria ferramentas de gestão de aprendizagem, como um LMS, eu passo a conseguir concentrar toda a minha base de conhecimento, né? Fazer a gestão do conhecimento dentro de um LMS, dar disponibilidade e acessibilidade para as pessoas que fazem parte do meu negócio. E toma aqui, os cursos que a gente tem são esses, vem aqui cursar. Se você tem interesse em alguma coisa, vem fazer, porque esse aqui, vem fazer esse interesse, né? Vem fazer acontecer esse interesse, porque vem atender esse interesse, porque basicamente eu tenho disponível para você aqui uma série de cursos, uma série de coisas que você pode cursar, vem aqui fazer que vai ser golaço. O que acontece? Qual é o ponto? Muita gente começou a socar curso dentro de LMS e não amarrar isso com o negócio, que aí fica o primeiro ponto de atenção para a gente, né? A gente precisa entender que o que é tendência emergente daqui para frente, né? Atender modelos de negócios diferentes,
cada vez mais diferentes e que serão cada vez mais diferentes e mais e mais e mais e mais e mais. Então, de cara, a gente precisa começar a usar aquelas ferramentas clássicas da administração, da economia, enfim, para fazer a bendita SWOT, né? Para a gente olhar, peraí, o que é oportunidade aqui nesse mercado? Cara, oportunidade nesse mercado, eu vou encurtar a SWOT aqui, falar de oportunidade só, mas o que é oportunidade nesse mercado aqui? Oportunidade nesse mercado eu tenho muita capilaridade no meu time, então eu tenho um time que eu tenho várias filiais, então meu negócio atende o Brasil inteiro, e por conta dessa capilaridade eu tenho como amarrar, aí eu vou voltar lá atrás, amarrar o Mobile Learning como uma inovação tecnológica aqui voltada para a educação. Eu tenho como gamificar a solução Mobile Learning que eu vou entregar. Eu tenho como amarrar tudo isso dentro de um programa de treinamento, ou por que não dentro de uma universidade corporativa. Mas eu preciso fazer tudo isso, e aí eu entro no segundo ponto, que eu falei de mercado, agora eu vou falar de visão estratégica e na sequência planejamento estratégico. Eu tenho que amarrar tudo isso com a visão estratégica para saber qual é a missão do meu negócio, qual é a visão do meu negócio, quais os valores eu tenho, né, e cujos valores eu preciso entregar e atender, né, atender e entregar. E por fim, o planejamento estratégico, para onde eu vou, né? O que eu quero com isso, cara? O que eu quero para o meu negócio? Como é que eu vou entregar a missão, visão e valores do meu negócio? Conseguir atingir essa oportunidade, conseguir atender essas oportunidades, conseguir alavancar o meu negócio, escalar de repente, porque não o meu negócio, diante dessas oportunidades e fazer acontecer. Como que eu faço tudo isso? Eu faço tudo isso só socando um óculos de realidade virtual na cara das pessoas? Eu faço tudo isso tendo um LMS super parrudo, cheio de cursos? Eu faço tudo isso pensando em dar acessibilidade para as pessoas por meio de acesso à internet por si só e falar, Google tem tudo, cara. Pergunta pro cara que o Google sabe tudo, né? Não é bem assim. Embora o Google saiba tudo, não é bem assim. Então, para eu conseguir fazer tudo isso, eu tenho que pensar de que maneira eu vou conseguir construir e fomentar um ambiente de aprendizagem. Então, tempos atrás, ainda hoje, né? E de novo, para muita gente ainda serve e para muita gente já não serve mais. Não quer dizer que está errado e não sirva para todo mundo, né? Assim como o óculos de realidade virtual não serve para todo mundo ainda. Tá? Então, assim, o LMS é uma grande sacada, é super importante. Principalmente se a gente está falando de capilaridade, está falando de gestão do conhecimento, está falando de organização do conhecimento, né? Para conseguir minimamente distribuir isso para o meu público, né? Então, quando a gente fala de ambiente de aprendizagem, eu preciso pensar em amarrar o que eu preciso que o meu público aprenda, né, o que o meu público desenvolva como competência, mas também eu preciso fazer com que o público tenha interesse em se desenvolver e fazer, porque só desenvolver goela abaixo uma coisa não funciona. E eu preciso fomentar isso de um jeito que seja interessante, que seja divertido, né? É pegar um curso de EPI, por exemplo, que é um negócio chato pra cacete, se você for pensar de ter que só ler manual, ficar lendo, essa luva serve pra isso, esse capacete serve pra aquilo, e criar e gamificar essa coisa, e transformar essa coisa num vídeo, numa fotografia, numa tela dinâmica, em alguma coisa que seja super legal. Pode ser um jogo até físico, mas uma coisa que seja muito legal para o cara que está do outro lado, criar uma experiência de aprendizagem. Aí a gente vem com as Learning Experience Platforms, que são as plataformas de aprendizagem por experiência, né? Construir a experiência de aprendizagem por meio de uma LXP, né? Que é um incremento, que é uma coisinha diferente do que é o LMS. Então talvez seja aqui já uma tendência emergente aí, né? Já apontando algumas delas ao longo do caminho. Então isso é um golaço, né? Olhar para a experiência do cara. De fato, isso aqui interessa o meu público, isso aqui é dinâmico o suficiente, ou atraente o suficiente para a pessoa querer fazer, se desenvolver e ir atrás e ela por si só ter essa iniciativa, né? Porque a autonomia é uma necessidade, é uma competência super necessária
mas eu também preciso dar meios para as pessoas serem autônomas. Do contrário, eu vou ter um monte de gente autônoma sem ter o que fazer, ou sem ter interesse no que tem que fazer, que é a pior coisa que tem no mundo, né? Não a pior, mas uma delas. Vocês entenderam? E aí, cara, como é que eu consigo construir isso tudo? Eu preciso começar a pensar no adaptative learning, né? Na aprendizagem adaptativa, né? No aprendizado adaptativo, na ideia de que algumas coisas servem para algumas pessoas, outras coisas servem para outras pessoas, e eu preciso encontrar o que serve para quem. Então, a começar até pela educação tradicional, pela educação formal, vamos dizer assim, né? Não só a educação corporativa, mas determinados temas precisam ser muito bem adaptados para poder buscar o melhor das pessoas naquele tema. Então, de repente, eu vou falar por mim, que estudei nos anos 90 Química e não tive interesse nenhum. Talvez, será que não foi o meio? Será que não foi a forma? Porque eu lembro de ter tido Química com o professor indo na lousa e desenhando a tabela periódica e falando, pô, isso aqui é magnésio. Prazer, Lucas, como é que vai? Porque eu não faço ideia, por que serve esse negócio? Serve para isso, tá, mas como é que eu vejo? Como é que funciona? Porque eu sou um cara visual. Então, assim, o cara escrevia na lousa e aquilo para mim não significava nada, né? Não significava coisa alguma e precisa significar. Então, eu preciso adaptar a aprendizagem. Eu preciso adaptar as formas como eu vou entregar. Então, eu preciso criar trilhas de experiência para as pessoas. Eu preciso fazer com que o experience da coisa aconteça, né? Então a gente fala muito de customer experience hoje em dia, fala muito de user experience. A gente precisa pensar no learner experience. A gente precisa pensar na experiência do aprendiz. E esse é um termo que eu trago aqui para a gente poder discutir. O LX, né? Esse learner experience precisa acontecer com um cuidado talvez tão grande, não diria maior, porque não é uma questão de comparação, mas talvez ter o mesmo cuidado do que a gente tem com a experiência do usuário. Porque se a gente tem um aprendiz com uma má experiência, ele não vai aprender. E a gente precisa ter esse cuidado. Então, essa é uma coisa. Mais uma coisa. E por fim, mais uma tendência emergente aí, cuidados que a gente tem que ter com essa forma de ver, é a gente pensar de que maneira a internet, e isso aconteceu muito durante a pandemia, né? Tem acontecido agora um pouco menos, mas aconteceu muito no começo, de que forma a gente precisa ter curadoria para acessar as coisas na internet. Então, a gente tem acesso a tudo, cara. Tudo. Todo dia tinha 2, 3, 4, 5 lives diferentes. Todo dia tem webinar de alguma coisa. Todo dia tem postagem de não sei o quê. Todo dia tem muita coisa. Mas o que de fato é útil para mim? O que de fato serve? O que de fato eu vou trabalhar uma curadoria? E aí eu estou falando do ponto de vista do gestor educacional, ali, do gestor do aprendizado dentro da organização, olhando para essa gestão da educação corporativa. Como eu vou conseguir fazer uma curadoria que possa entregar valor para as pessoas, que possa entregar as competências que eu preciso para o negócio e para as pessoas pela internet ou pelo conteúdo todo que eu tenho disponível aí o tempo todo, o dia inteiro, todo dia, blá, 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 blá. Então, assim, essa curadoria também é uma tendência emergente, fazer curadoria do que está acontecendo no mercado de educação corporativa, de modo geral, puxando a sardinha para o nosso lado um pouco, né, desse papo, mas fazer a curadoria dessa transformação digital forçada também, muitas vezes que acabou acontecendo, fazer curadoria desse conteúdo para a gente conseguir olhar para um ponto fundamental, que é o desenvolvimento de competências, que é a gestão do que acontece com as pessoas que fazem o negócio acontecer. E aí eu amarro com outro ponto, que é um ponto super oportuno, super importante para a gente tratar no nosso papo aqui, que é o ponto da gestão do RH, gestão dos recursos humanos de fato, né? Pensando o seguinte, se eu tivesse que apontar duas coisas hoje, né? Duas coisas primordiais, como tem mais do que tendência emergente, porque eu acho que isso também é uma coisa muito de mensageiros do apocalipse, assim, sabe? Olha,
isso vai acontecer, senão o mundo acaba. Não é assim, né? Não é assim porque ninguém previu uma pandemia, ninguém previa que um home office funcionaria desse jeito, ninguém previu um monte de coisa e está aí acontecendo. Então, assim, eu entendo que uma coisa que é tendência a acontecer no sentido de não previsibilidade, mas o que precisa acontecer, precisa ter um cuidado maior daqui para frente, é BI para people. Então a gente precisa saber fazer análise dos indicadores do negócio para e com as pessoas. Então as pessoas precisam aprender a olhar indicadores, as pessoas precisam aprender a trabalhar com BI. A gente precisa cuidar de People Analytics de verdade, a gente precisa fazer acompanhamento de desenvolvimento das pessoas para olhar desempenho. Então, não é só aquela avaliação de desempenho numa matriz XY, não. Não é só cruzar isso com isso dá isso, isso não é simples desse jeito. A gente precisa olhar para muita coisa, né? E todos esses indicadores refletem no que a gente entrega por meio da educação corporativa. Então, se eu estiver pensando que eu estou buscando fazer essa curadoria que a gente falou há pouco, criar uma experiência de aprendizagem, como também a gente falou há pouco, para o meu público, eu preciso saber o que eu tenho que entregar para esse público. Porque isso, de novo, aí eu amarro com o que a gente já falou sobre planejamento estratégico. Eu preciso entender que o que eu vou oferecer para o meu público, por meio de experiência, por meio da curadoria que eu fiz, dado os dados do negócio que eu adquiri, que eu alcancei, que eu identifiquei no BI, se eu vou fazer isso, eu preciso saber fundamentalmente para quê. Então, o que eu estou buscando? Meu planejamento estratégico diz que eu preciso buscar esse indicador, eu preciso alcançar isso de share, eu preciso buscar x, y, z coisas. Tá bom. Se eu preciso alcançar tudo isso, de que forma eu vou fazer isso, né? Com base em que eu vou fazer isso? E principalmente, desenvolvendo quem? E aí, esse desenvolvendo quem é um outro ponto que eu trago, mais uma dica aqui, né? Mais um apontamento, dica não, mas mais um apontamento do que eu enxergo ser uma tendência emergente, do que eu enxergo ser fundamental para essa transformação digital na educação corporativa. Recrutamento e seleção precisa acontecer de um jeito diferente também. Precisa haver uma quebra no modelo de recrutar só por currículo e começarmos a recrutar por competências ou pela forma como as pessoas se desenvolvem e desenvolvem competências. A gente precisa pensar de que maneira, ou melhor, já tem muita gente pensando nisso, mas cada vez mais as empresas precisam pensar de que maneira eu vou recrutar e vou selecionar as pessoas que vão trabalhar aqui dentro diante dos desafios que eu tenho e que eu identifiquei no meu BI, nos desafios que eu identifiquei que serão necessários para atender o meu planejamento estratégico e principalmente pensando como eu amarro tudo isso com uma experiência de aprendizagem, com uma curadoria muito bem feita, com meios e ferramentas super oportunos que podem ser um óculos de realidade virtual, que podem ser uma apostila, que pode ser uma sala de aula com canetão, né? Então, assim, eu entendo que o caminho é super esse, né? O caminho é exatamente conseguir construir essa amarração de mercado, visão estratégica, atender minha missão, visão e valores, entregar esses valores para conseguir atender o meu planejamento estratégico que foi desenhado lá atrás e que eu preciso conseguir buscar esses desejos declarados que estão no planejamento estratégico, mas para isso eu preciso conhecer o meu público, eu preciso conhecer o que eu vou entregar para esse público, eu preciso ter cuidado com o que eu vou entregar nesse público, eu preciso construir uma experiência de aprendizagem, eu preciso cuidar daquilo que eu chamei de LX, né, do Learner Experience, e eu preciso fundamentalmente, assim, talvez acho que com mais cuidado ainda, com mais zelo ainda, saber quem eu estou botando para dentro, quem vai jogar comigo, tem o mesmo perfil, atende esse modelo de experiência de aprendizagem que eu estou propondo, porque no final do dia, tudo isso envolve a cultura do negócio. Se a minha empresa é uma empresa que tem cultura focada em inovação, eu preciso de gente que seja drivada, que seja guiada para a inovação. Eu preciso de gente que entenda que uma virada de chave super rápida é parte do negócio.
E eu preciso recrutar gente desse formato, eu preciso de gente que aprenda rápido, aprenda diferente, aprenda de várias formas, que faça curadoria junto comigo, que jogue junto. Então eu preciso também olhar para a cultura. E aí mais um ponto de tendências emergentes aí, que é olhar para a cultura organizacional de forma que ela esteja completamente atrelada ao que eu tenho como propósito para a minha experiência de aprendizagem. Por fim, e não menos importante, para fechar o nosso papo, tem uma coisa super intrigante e interessante do Fórum Econômico Mundial. Vocês estão vendo aí que trata de já é de 2016 esse report aqui, mas ele é super usado, super atual, que trata de que 65% das crianças que estão entrando no primário por agora, né, irão trabalhar em empregos que ainda não existem. E isso aqui, no The Future of Jobs, muito interessante, tá aí a imagem para vocês conseguirem dar uma olhada nisso e fuçar nesse material, que é muito bacana. Isso aqui traz uma coisa muito interessante que eu, particularmente, tenho meus cuidados, assim, que é aquela discussão de vou perder o emprego, você vai perder o emprego, a próxima geração vai perder o emprego para um robô, para uma máquina, para o raio que o parta. Que, na verdade, não é verdade, né? Se a gente se apegar ao que trata esse relatório, principalmente a esse dado aí em especial, 65% das crianças entrando no primário hoje vão trabalhar em empregos que ainda não existem. Se a gente for pensar que tem muita gente assistindo aqui falando de EdTech, falando de programação, de gamification, de um monte de coisa, porque a gente está falando de tecnologia, né? Marketing digital. Bom, eu conheço um monte de gente que trabalha com marketing digital. Eu mesmo já tive agência de marketing digital, tenho um amigão que tem agência de marketing digital. E quando ele nasceu, quando ele estava entrando no primário, ele foi trabalhar numa coisa que naquela época não existia ainda. Então, assim, é uma questão adaptativa. De novo, a gente falou de aprendizado adaptativo. A gente precisa começar a olhar para isso dessa forma. Não com uma forma pejorativa, com uma forma de que o mundo vai acabar, que está vindo um meteoro tecnológico. Não é isso. A gente tem que se adaptar, a gente tem que cuidar e zelar para que, de fato, a gente consiga entregar competências essenciais e suficientes para poder suprir o que esse mercado vai buscar e vai precisar daqui para frente. Então, para fechar e embalar isso tudo, soft skills, hard skills e core skills, que eu entendo ser as blended skills que a gente chama aqui dentro, basicamente entender que eu tenho competências comportamentais e competências técnicas, que elas precisam se misturar e elas precisam ter uma sinergia muito interessante para conseguir atender o que vai ser necessário lá na frente para essa criançada que vai surgir. E principalmente não é só para essa criançada não, porque o mês que vem vai acontecer. De repente, na virada do ano, porque a gente está assistindo isso agora na SPTW de 2020, né, agora em dezembro, mas na virada do ano, quem sabe janeiro, fevereiro, março, as coisas já estejam bastante diferentes aqui e a gente está falando de competências que hoje são importantes, mas daqui 3 meses podem não ser, né? Ou não ser tão importantes quanto agora. Isso, ainda serem importantes, mas outras virem e suprirem essas primeiras aqui. Beleza, turma? Por fim, eu quero deixar uma frase aqui que eu acho super oportuna, super interessante, tem tudo a ver com o nosso papo e tem a ver com o nosso papo para a gente olhar para frente, né? Para a gente olhar de que forma a gente vai desenvolver competências numa experiência de aprendizado que seja super interessante. É uma frase que eu gosto muito de Sheldon Adelson, que fala disso, e fala que o próximo passo não pode ser menor que o anterior. Muito interessante, gosto muito dessa frase, fica aí para uma reflexão. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Para mim é um prazer, quero agradecer a organização do evento aqui pelo convite, pela oportunidade de falar sobre tendências emergentes e a transformação digital na educação corporativa. Um tema que eu gosto muito, que eu pesquiso, é um tema que me agrada e é um tema que eu vejo muita oportunidade para muita gente estudar, muita gente pesquisar e muita gente atuar daqui para frente. Então, ficam aí meus contatos, tem meu QR Code para, de novo, LinkedIn, Instagram e meu canal do YouTube aqui, que tem um monte de coisinhas que eu vou construindo junto. Tem o site da Arax para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente faz e para a gente, principalmente, se manter conectado e discutir para fomentar cada vez mais
a discussão sobre tecnologia, sobre tendências emergentes, sobre transformação digital, sobre educação corporativa e, mais ainda e com mais carinho, sobre a experiência do aprendiz. Tudo bem? Valeu, obrigado, um abraço!